siga rumo ao Departamento Estadual de Investigações Criminais aqui do Estado de São Paulo, que realiza agora também uma coletiva para dar todos os detalhes sobre a prisão do primeiro suspeito de facilitar um dos maiores, se não o maior, ataque hacker ao sistema financeiro brasileiro, que resultou num prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de reais. Esse é o número atualizado. Vamos acompanhar. Operada pela CM. Bom dia, Matheus Meirelles, da Globo News. O senhor falou que ele é um insider. Qual que é a nomenclatura que a gente deve usar? Porque ele passou a senha dele para esse grupo que acessou o sistema financeiro. Ele é um hacker? A gente pode chamá-lo de hacker ou não é a nomenclatura certa? E nesse momento, a BMP é a única instituição que está tendo desvios investigados? Outros bancos, outras instituições menores já estão dentro da investigação, tendo essa apuração ou não? Como eu falei, o insider é o indivíduo cooptado dentro da empresa. E ele facilita o acesso do grupo criminoso ao sistema. Existem outros bancos que sofreram prejuízo, nós não podemos divulgar em razão do sigilo das investigações. Danúbia Braga, da Jovem Pan. Tem informação de que pode ultrapassar, já tem essa confirmação de $500 milhão, mas poderia ultrapassar 2 bilhões? A minha estimativa, a gente não pode afirmar hoje a cifra exata, mas é um valor muito alto. É o maior da história do Brasil. Tudo bem, bom dia, Anselmo Caparica da TV Globo. Queria entender por quais crimes o João vai responder e também os hackers, quando eles forem localizados, por quais crimes eles também vão responder, se vocês poderiam detalhar para a gente, por gentileza. Plenamente, a gente não tem dúvida nenhuma que o João é um dos coautores do crime. Ele responde por associação criminosa, no mínimo, e o furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. E os hackers seriam imputados em outros crimes ou não? Exato. A investigação prossegue, né? E nós vamos identificar o restante do grupo. São os mesmos crimes. Os mesmos crimes, evidente. Os mesmos crimes. Exato. Pedro Teixeira, da Folha de São Paulo. Além dos valores que o João supostamente recebeu para vender a senha, ele receberia parte do dinheiro que foi desviado? Não, ele menciona que receberia uma pequena parte, recebeu um sinal absolutamente irrisório para iniciar a prática delituosa. Doutor, aqui, bom dia. Igor Calhan, da TV Band, estamos ao vivo na Band News TV. Eu queria entender um pouquinho mais da dinâmica. Confesso que eu ainda estou com algumas dúvidas, principalmente na relação do João Roque com esse grupo criminoso. São amigos, conhecidos, trocaram mensagens. Qual que era essa relação? Como que o João passou logins e senhas tão importantes, fala-se em R$5 mil, né, a preço de banana, num valor tão baixo? Queria entender um pouquinho mais dessa relação do João com o grupo criminoso. A polícia também está curiosa, nós estamos atrás disso, mas no momento eu não posso passar para vocês detalhes da investigação, que está sob a presidência aí do Dr. Tupã, que daqui a pouco vai detalhar o que ele puder, né? Eu quero que vocês entendam que a gente não pode fazer um manual para o crime. Então, passo para vocês apenas as informações que a gente consegue, nesse momento, tornar públicas. Bom dia, Bruno Caniato, da revista Veja. Delegado, eu queria saber exatamente como esses valores saíram das contas do Banco Central e foram para essas contas criminosas. Foi transferência via Pix, foi depósito, tinha um sistema próprio? Como que era essa dinâmica das transferências? Vou passar para o doutor Tupã, tá? Bom dia a todos. As transferências foram todas via Pix, todas. Essa empresa também atua via TED, mas esse tipo de ação criminosa foi somente via Pix. Nós fazemos um Pix da conta do Banco Central? Não teve, o Banco Central não teve prejuízo nenhum, não teve impacto financeiro no Banco Central. A empresa vítima foi a instituição financeira que contratou a CIM. Então não há nenhum impacto financeiro ou prejuízo dentro do Banco Central. Nessas contas eles conseguiram fazer um Pix dessas contas do Banco Central para a conta própria? Isso, eles emitiram uma ordem falsa de Pix. Então eles se passavam pela empresa vítima, que é o BMP, dizendo, olha, eu estou determinando uma transferência Pix para outras empresas. E aí isso foi uma sequência em massa de transferências via Pix, e aí se avolumou a quantidade de dinheiro.
Bom dia, Renan Porto, do Metrópolis. Eu queria saber como é que foi, primeiro, essa aproximação, na medida do possível que der, para revelar dos hackers em relação a essa figura do banco, e também se nessa confissão dele ele deu algum detalhe sobre quem seriam essas pessoas, a quantidade de pessoas, enfim, forneceu algum detalhe que possa ajudar a encontrar esses hackers. Bom, ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua, que ele frequentava ali próximo da casa dele, por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa. Então, a informação, como é só dele, a gente ainda só tem a versão dele a respeito do assunto, né? O material apreendido está sendo analisado ainda. E falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha, a gente sabe que você trabalha assim e tal, e para isso a gente te oferece R$5.000 para você fornecer para a gente a senha e o login de acesso. E depois a gente quer conhecer a estrutura da empresa, como que funciona essa transferência via Pix, como que é a metodologia, os procedimentos. E aí depois ele recebeu mais R$10.000 para isso. Então, ao todo, ele recebeu R$15.000. No dia da fraude, ele falou no dia seguinte, porque foi na madrugada essa fraude, ele conversou, esse pessoal entrou em contato com ele disse que conversou com 4 pessoas diferentes, eram voz de jovens, mas ele disse que só conversava por mensagem, por ligação de aplicativo. O único que ele viu, segundo ele, foi o primeiro que fez a abordagem. E aí no dia da fraude eles falaram o seguinte para ele: ó, deixa o negócio abaixar um pouquinho, por abaixar, e depois a gente volta a conversar sobre outros valores. E aí depois eles perderam o contato. E ele deu algum detalhe sobre, na confissão, sobre quantas pessoas seriam, quem seriam? Ele deu nomes, especificou assim? Nomes não, ele falou que eles não falavam nomes, eles não se identificavam como nomes, mas pelo menos 4 pessoas. Ele conseguiu identificar, segundo ele, por mudança de voz, pelo menos 4 pessoas envolvidas, além dele. Doutor, bom dia. Operadores do mercado financeiro relatam que no dia que houve a fraude, um tipo de criptomoeda foi bastante acessado, né? Que teve um volume grande de compra de um tipo específico de criptomoeda, e que isso talvez seja relacionado com o caso em questão. O senhor confirma isso, e como a transferência disso para a criptomoeda pode atrapalhar a investigação, né? O rastreamento desse dinheiro? Bom, até ontem a gente estava muito concentrado na prisão do agente facilitador infiltrado, que a gente prendeu ontem, que é o que vai dar sustentação à investigação. A partir de agora, há um esforço comum de coordenação de esforços com a Polícia Federal, com o Ministério Público, na ideia de se construir uma força-tarefa para congelamento e rastreio de ativos suspeitos. Então, é a partir de agora que a gente também vai começar, né, concentramos na prisão. A partir da prisão a gente vai caminhar conjuntamente nesse tipo de ação. Bom dia, aqui no Rádio Bandeirantes. E assim seguimos adiante. Estávamos ouvindo aqui nesse momento o Renan Topan, delegado do DEIC, e antes dele, quem se posicionou, trazendo esclarecimentos, era o Paulo Barbosa, diretor da 2ª Divisão de Crimes Cibernéticos, também do DEIC. Então, enfim, seguir esse bom trabalho na medida do possível para tentar, e palavras deles, tá? Não há exagero aqui, o maior ataque hacker da história do Brasil. E, enfim, tinha que ter esse contorno meio bizarro da forma que aconteceu, aliciando e manipulando um funcionário de uma outra empresa terceirizada, que foi o pivô desse estrago todo. Claro que todos os desdobramentos, novidades e respostas que a investigação trará na sequência aqui na programação da nossa Jovem Pan News.